A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Hoje chegamos ao 20º vídeo de estudos sobre o livro escatológico de Apocalipse. Se você está entrando pela primeira vez neste canal, você pode ir nas playlists, ali você vai encontrar os outros 19 estudos deste livro tremendo que é o livro de Apocalipse, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João quando estava prisioneiro na ilha de Patmos, no século I da nossa era. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12, de 1 a 6, que fala sobre a mulher e o dragão. Se você quiser acompanhar a leitura e estiver no celular, você pode acionar a setinha que está à direita na parte inferior do seu vídeo, que vai se apresentar esse texto que vamos ler agora. Então, Apocalipse 12, partindo do verso 1 ao verso 6. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua presença e pedimos da tua graça, orientação do teu Santo Espírito, para que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, trazendo luz às verdades das coisas que irão ainda acontecer no final dos tempos, para que nós, avisados dela, nos guardemos debaixo das tuas asas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Voltando ao verso 1, e nós precisamos entender que algumas partes do livro de Apocalipse são tremendamente simbólicas, e esta é uma delas. Então, João, ele vê um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é esta mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Alguns estudiosos sérios
do livro de Apocalipse dão a esta mulher como a igreja perseguida. Embora respeitemos esses estudos, temos para nós que essa mulher não é a igreja, porque quem vem acompanhando os nossos estudos de Apocalipse sabe muito bem que do capítulo 6 ao capítulo 18 deste livro, é o período que a Bíblia chama de Grande Tribulação. Um período de 7 anos que segue-se após o arrebatamento da igreja. Lá em Romanos, capítulo 11, verso 25 a 26, o apóstolo Paulo, ele fala: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que venha endurecimento em parte a Israel, até que haja a entrada à plenitude dos gentios. Que Paulo está falando com esse termo plenitude dos gentios? Depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, começa-se um período dispensacional, período de tempo que Deus prova o homem, chamado de período da graça. Porque neste período da graça, nós somos salvos não por meio de obras, mas pelo fato de crermos que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue de forma substitutiva pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. E agora nós fomos, pelo sangue de Jesus, resgatados para Deus. Período que a igreja se manifesta nesse mundo, iniciado com os primeiros apóstolos e os discípulos de Jesus, cumprindo a missão imposta por Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é isto que a igreja está fazendo nesse período que se iniciou após a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que irá até o dia que Jesus virá do céu arrebatar a sua igreja. Após o arrebatamento, segue-se um período de juízo para Israel e salvamento. O apóstolo Paulo continua aqui em Romanos 12, 11, 25 a 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Como Deus, através de Jesus, salva os homens neste período da graça, no período de 7 anos que vão se seguir após o arrebatamento da igreja, Jesus virá para libertar e salvar a Israel.
Então, essa mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas é Israel. Se nós compararmos a Bíblia Sagrada com a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículos 9 e 10, que José, diz a palavra de Deus, teve ainda outro sonho, e o referiu-se aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu, a tua mãe e os teus irmãos, e inclinaremos-nos perante a ti em terra? Então nós vemos aqui que José é ainda jovem, ele tem um sonho e conta para o seu pai e para os seus irmãos, e ele mostra a Israel como o sol e a lua e 12 estrelas. Ele fala em 11 estrelas, mas com ele, a 12ª estrela, esse é o símbolo de Israel, que foi novamente tornada nação em 1948. Então, como disse o apóstolo Paulo nos versículos anteriores que lemos em Romanos 11, 26, 25 e 26, vem o endurecimento em parte a Israel. Então, lembrando um pouco da história de Israel, Deus chamou Abraão e mandou ele ir para uma terra que ele iria mostrar, e que de Abraão faria uma grande nação. Esse povo cresceu até no tempo de José, que foi para o Egito, quando Jacó vem se encontrar com seu filho José no Egito, e já a família conta com um número de 70 pessoas. No Egito eles ficam 400 anos, e ali, quando eles saem com Moisés para o deserto, em direção a Canaã, já são 2 milhões de homens. Israel, naquele tempo chamado Hebreus, já é um povo. No deserto, recebe a lei de Deus. Então agora é um povo que tem uma lei, que tem uma língua, mas ainda faltava uma terra. Entra em Canaã. Quando entra em Canaã, tem a terra. Mas, a partir de então, vem, em parte, o endurecimento de Israel. E quando do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Israel como nação nega nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus, venho para os seus, mas os seus não o receberam. E agora Israel vive neste tempo de endurecimento, em parte, até que a igreja seja arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, vai se cumprir o que está aqui neste capítulo 12 de Apocalipse, que conta também, resumidamente, parte da história de Israel. O verso 2 diz assim, que achando-se grávida,
grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, referindo-se à grande luta que Israel passou até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trecho, esses 6 versículos, cobre um período desde a chamada de Abraão até os dias atuais, até o nascimento de Jesus, até os dias atuais e depois nesses 7 anos de grande tribulação. João diz no verso 3, aqui de Apocalipse 12, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho. Esse dragão grande e vermelho é Satanás. Neste período de grande tribulação, vai se manifestar na terra uma trindade satânica. Satanás é o imitador de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. A trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás também tem a sua trindade. Ele, o anticristo, que é o seu representante aqui na terra, um homem de carne e osso, que vai ter grande poder durante esse período de grande tribulação, estará dominando muitas nações da terra, através do que nós conhecemos hoje como globalismo, onde ele marcará todas as pessoas que não poderão comprar e vender se não tiverem a marca da besta. Está falando aqui dessas 7 cabeças e 10 chifres nas cabeças de 7 diademas, governos humanos. No verso 4 fala, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui a grande rebelião, aí voltando ao princípio, quando Lúcifer, anjo de luz, queria ser igual a Deus e se assentar no trono de Deus, se rebelando contra a autoridade divina. Quando ele foi expulso do céu, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos do céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não temos que lutar contra o sangue nem contra a carne, mas contra essas potestades, esses poderes, esses demônios que habitam nas regiões celestiais. O verso 4, na segunda parte, diz, e o dragão se deteve em frente da mulher. Ou seja, Satanás vai enfrentar a Israel, que estava para dar à luz. Esse dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui, a grande luta de Satanás, querendo impedir que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados. Então ele começa já, através de Herodes, que recenseou o povo com o objetivo de matar as criancinhas, porque ele sabia que o Messias, o rei de Israel, já tinha nascido conforme tinha sido demonstrado pelos magos do Oriente, e na sua fúria ele tentou matar o menino Jesus.
impedindo-o de ir para a cruz. Mas a vitória foi do Senhor. Verso 5 diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, nós vemos aqui esse filho varão, Jesus, nascido do povo de Israel, e vejam que João usa o futuro, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Jesus veio na sua primeira vinda como filho do carpinteiro, mártir, sofredor, dando a sua vida por nós. Mas ele vai voltar de forma gloriosa para reger todas as nações da terra. João continua aqui nesse capítulo 5, no final do versículo: E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, após a morte de Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, e depois de ficar com os discípulos por um grande tempo, ele é assunto aos céus, como está relatado no capítulo 1 do livro de Atos. O verso 6 continua a história. A mulher, ou seja, Israel, porém fugiu para o deserto. Deserto é lugar de falta, de dureza, de vida árida, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então, Israel, depois da morte de Jesus, passa a ter uma vida muito árida. No ano 70, Jerusalém é invadida pelo general Tito, romano, destruída, e o povo de Israel parte para a diáspora em toda parte do mundo. O judeu agora não tem mais pátria. Vai morar em todas as nações da terra, manter a sua cultura, porém sem uma pátria. Até que em 1948, após a grande Segunda Guerra, Israel, em um só dia, se torna uma nação. Um decreto das Nações Unidas, depois de ter sofrido os horrores do Holocausto alemão, em 1948, aquela antiga terra de Canaã, prometida a Abraão, há mais de 3.000 anos atrás, volta a ser de Israel, que agora é uma nação que nunca mais vai ser expulsa de lá, cumprindo-se a palavra de Deus. E ali, durante esses 1260 dias, permanecerá guardada por Deus.
embora Satanás venha para destruí-la, não querendo que o povo judeu seja salvo. Naquele período, 144 mil judeus reconhecerão que Jesus, aqueles quem eles transpassaram lá no primeiro século, na cruz do Calvário, é o Messias prometido de Israel. E haverá salvação para o povo judeu. Não só desses 144 mil, mas como da nação em si. Que Deus possa ter esclarecido alguma coisa no coração dos prezados ouvintes. É um pouquinho. O livro de Apocalipse é um livro complexo. Nós estamos estudando pequenas porções semanalmente. Procuro trazer um panorama simples, embora não seja simples, simplificar o que é muito complicado. Mas é o que eu procuro fazer. Não me aprofundo em muitas questões teológicas, porque não é esse o objetivo. O objetivo que Deus colocou no meu coração é trazer um estudo simplificado deste livro para que o estudante possa ter uma visão geral do quadro de um futuro que há de vir, com o objetivo de prestar atenção nessas coisas e guardar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não deu a sua vida a Jesus, faça isso agora. Porque nós estamos vendo que o tempo da vinda de Jesus se aproxima de forma galopante. Alguns sinais das dores do parto nós já estamos presenciando. E sabemos que brevemente Jesus virá buscar a sua igreja. Então entregue a sua vida a Jesus. Dobre seus joelhos aonde você estiver e fale para Jesus: Senhor, eu creio que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue pelos meus pecados. Me perdoa dos meus pecados pelo sangue de Jesus. E escreve meu nome no teu livro da vida. Fazendo isso, serás salvo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento em que passamos meditando nesse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Nós não temos grande sabedoria, Senhor, mas é o Teu Espírito que nos conduz e nos abre o coração para entendermos a Tua verdade. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, a todos aqueles que Te receberam nos seus corações. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.